A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, que esse trimestre tem como tema História da Igreja para Adolescentes. E a aula de hoje, que é a aula número 1, que diz: por que estudar História? Mas antes de tudo, vamos orar. Vamos orar, irmão? Amém. Quer orar? É. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este momento, Deus. Mais uma vez aprendermos da tua palavra, aprendermos, Senhor, sobre ti, que é o Deus da história, que escreve a nossa história, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, Pai. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e vem, Senhor, nos revelar do teu amor, da tua bondade, tudo aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu já falei para você, a nossa lição número 1 diz: por que estudar História? O texto em destaque fala o seguinte: Lucas capítulo 1, versículo 3. Portanto, excelência, eu estudei com todo o cuidado como foi que estas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor. Aqui Lucas está falando para Teófilo e ele deixa claro que tudo com ordem, tudo tem que ser com ordem e decência, e ele se preocupou em estudar para falar das coisas como ela realmente aconteceu. E aqui nós começamos a nossa lição dizendo assim: o que é história? História é uma ciência que tem por objetivo estudar a vida do homem através do tempo. Talvez você se pergunte assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Por que eu preciso estudar história? História é uma matéria tão ruim, tão chata, que é complicado estudar o passado. Mas eu preciso estudar o passado. Porque eu estudando o passado, eu vou aprender com ele. Eu vou conseguir, através do passado, não cometer os erros que foram cometidos, e os acertos que foram feitos eu poderei até imitá-los. Eu preciso conhecer o passado para aprender qual foi a minha história, qual foi a minha genealogia, como foram os meus avós, os meus bisavós, o que eles faziam. Eu preciso conhecer a história da minha igreja, como ela surgiu. Por que hoje o culto é assim? Por que hoje existe a escola bíblica dominical? Como foi no início? Todas essas coisas se faz necessário. Por que eu tenho a ver com isso? Se eu sou uma pessoa comum, anônima, não sou famoso, mas a história ela é construída por pessoas famosas e pessoas anônimas, como eu e como você. Você hoje está construindo uma história. Nós estamos aqui construindo uma história, porque você vai lembrar que um dia você foi um professor de escola dominical. Aí você vai passar para os teus filhos vão relatar isso. Alguém vai comentar a respeito do assunto, do que você vivia, como você trabalhava, como você agia, como era o passado, como é o presente. Olha, hoje nós estamos aqui diante de um celular, um aparelho pequeno, filmando e transmitindo isso para vocês. Antes, um computador ocupava vários andares de um prédio. Um computador. E hoje está aqui bem pequenininho, gravando, informando, dando informações. Quer dizer, as coisas foram evoluindo e é necessário nós sabermos disso. É necessário saber a história da tua igreja, como ela surgiu. Algo interessante foi, conversando com a minha vizinha, nós percebemos que um dos locais onde se iniciou o culto, que hoje vocês conhecem, lá na nossa igreja, foi aqui em casa. Uma senhora anteriormente, uma das igrejas do local, não sei se aqui foi o primeiro ou se foi o segundo, mas que houve realmente aqui a reunião dos irmãos no culto aqui em casa. Louvado seja Deus, porque depois de vários anos nós viemos morar aonde um dos locais aonde surgiu a primeira igreja aqui no nosso bairro. Glória a Deus por isso. E assim, por que conhecer a história, como eu disse? Por que a necessidade de tudo isso? Quando eu conheço o passado, eu entendo o presente e posso planejar o futuro. Aquilo que eu já falei para vocês, para que a gente não cometa os erros que foram cometidos no passado, para que a gente imite as coisas que deram certo,
Porque se a gente não conhece o passado, a gente corre o sério risco de cometer os mesmos erros. Aqui no nosso país, como surgiu os brasileiros? A origem dos japoneses, a origem dos noruegueses, como foi? A gente sabe que os noruegueses foram os vikings, os japoneses, por que eles têm essa cultura de tão taxado de horário, cumprir as metas, ser muito focado no serviço? E os brasileiros, como ele tem essa diversificação de vários povos que vieram para cá, como eles vieram, por que nós somos tão diversificados de raça, de cor, de cultura? Por que nós somos assim? É necessário saber, é importante saber. Essa é a primeira parte da nossa lição, né? E a segunda diz: como podemos estudar a história? Às vezes nós achamos que estudar a história é algo monótono, chato, irritante, uma matéria difícil, e ela pode ser prazerosa, depende da forma qual nós estamos estudando. Outro dia eu me peguei diante de um conteúdo da escola do meu filho, e eu lembrei o conteúdo inteiro através do filme o qual nós tínhamos assistido, e eu só trouxe a memória dele. Tu assistiu a história de Martim Lutero, é só tu responder. Parte das questões era sobre Martim Lutero e Calvino, ele conseguiu responder. Por quê? Porque o filme era algo prazeroso, que nos proporcionou conhecimento a respeito da reforma, que esse era o conteúdo da questão dele. Então, através de um filme, visitando um museu, nós podemos estar aprendendo sobre a nossa vida, nossas histórias, como aconteceram. Algo interessante também, você sabe o nome da sua rua? Talvez você não more aqui no nosso bairro, que aqui geralmente é número, mas em outros bairros tem nome de pessoas que foram importantes e que fizeram o marco da sua geração. Você sabe por quê? Você sabe por que determinadas datas são feriado? Você sabe por quê o que foi que o seu avô fez, por exemplo? Quem são os seus bisavós? Tente fazer isso. Chame seu pai, sua mãe, pergunte quem foram os avós deles, que são seus bisavós, e o que eles fizeram, o que eles viviam, como eles viviam, qual era a cultura deles. Vocês vão ver que é algo prazeroso, porque vocês vão agregar conhecimento e vocês vão ter um diálogo com os pais de vocês, e vocês vão ficar satisfeitos e vão contar para os filhos e para os netos de vocês que é algo bom, prazeroso e agradável, principalmente essa convivência com os nossos filhos. Como eu já disse para vocês, um bom filme é uma forma da gente conhecer a história, a nossa árvore genealógica, até um nome assim que eu digo, genealógica, isso. Visitar um museu, entender essas datas comemorativas e aproveitar esses momentos para conversar com pessoas da tua igreja, para tu saber como foi a história da tua igreja. Como eu já contei para vocês, que eu fiquei sabendo através da minha vizinha, ela não é evangélica, mas ela me disse: irmão, aqui na casa de vocês já houve isso, já teve o culto que tem hoje na 103, foi na casa de vocês por um bom tempo. Foi na Rua 11, depois veio para cá, ou foi daqui e foi para a Rua 11, aí depois foi para 103. Mas os irmãos mais antigos podem confirmar isso para vocês. Então, essas coisas a gente vai aprendendo e vai vendo a necessidade de estudar a história como um todo, porque eu e você estamos fazendo história. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês aqui. Visitar os museus. No ponto 3, vou ser bem sucinto. No ponto 3 diz: a história da igreja e a minha história. É a minha história, perdão. Ainda bem que a patroa está bem aqui, ela me ajuda. A história eclesiástica, e isso, como eu já disse para vocês, né? E a necessidade de saber e conversar com os pais de vocês. Eu quero trazer aqui a informação a respeito da história na escola bíblica dominical. Como surgiu a escola bíblica dominical? John Wesley, na América, começou a evangelizar. E por sua vez, uma vez evangelizando, uma mulher, ele começou ensinando crianças, é bem verdade. E uma mulher, a Anna Bauer, eu acho que o nome é esse, de 26 anos, se converteu em 1769. E ela se comprometeu em estar ensinando as crianças.
e ela começou a receber crianças na sua casa para lecionar e ensinar sobre Bíblia, que era o reino de Deus e a sua história. Mas em 1780, Robert Heineken, um jornalista, ele começou a pegar crianças e adolescentes pobres e levar para sua casa. E era dia de domingo. Por quê? Porque as crianças trabalhavam muito naquela época e o único dia que elas podiam ir era domingo, dominical. Das 10 às 12, ele ensinava qualquer outra matéria, português, matemática, não, no caso não era português, não, porque não era no Brasil, mas a matéria local, matemática e outra matéria, e das 13 às 17 ele ensinava sobre Deus, sobre a Bíblia, a ética cristã, a necessidade de saber sobre Deus. Então surgiu aí a escola bíblica dominical, que o pessoal muitas vezes criticavam ele pelo que ele estava fazendo, taxando ele por nomes bem depreciativos, e no entanto ele sofreu essa retaliação para que eu e você hoje estivéssemos bem aqui falando da escola bíblica dominical, estudando sobre Deus, e a gente muitas vezes não damos valor para o sacrifício do nosso irmão lá atrás, os mártires da igreja, que muitas sofreram, foram mortos. Por quê? Por causa do Evangelho. Eu e você, hoje nós estamos aqui fazendo história assim como eles também fizeram. E para concluir, tem mais esse detalhe também. E no Brasil, quando foi? Em 19 de agosto de 1955, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um casal escocês que veio para cá, para o Brasil, o nome dele Robert e Sarah Callen. Eles foram precursores aqui no Brasil com a escola bíblica dominical. Quando foi, irmão? Em 1855. E só tinham 5 crianças. Mas aí iniciou a escola bíblica dominical no Brasil. Coisa interessante que a gente possa estar sabendo, porque a gente só simplesmente vai para a escola e não sabe, às vezes, a história da nossa igreja. Quem foi os nossos pastores? Nosso primeiro pastor da nossa igreja, onde nós congregamos? Sabemos que foi o pastor Leonor, depois foi o pastor Raifran e agora o pastor Paulo Canavieira. Mas antes disso nós tínhamos um dirigente chamado irmão Manelão, que a gente chamava, irmão Manel, ou Manuel. Então essas coisas a gente vai aprendendo, vai sabendo isso. Poxa, mas que bom! A sua professora Sandra é filha do irmão Manuel. Irmão, Pai do Senhor. Pois é, então essas coisas a gente vai aprendendo, e a necessidade de a gente aprender para poder propagar às gerações futuras, porque isso é história. Você vai aprender para ensinar. Meu bisavô era português, como é que ele foi? Minha mãe sempre me contava, eu ficava escutando horas e horas ela falando, e eu ficava escutando a história. Por que eu sei um pouquinho? Porque ela me disse que quando eles vieram para cá, eles moraram ali próximo da região do Monte de Castelo. Eu ainda era criança, eu lembro que tinha 3 casinhas ali coloridas. Ela disse que foi um dos lugares onde o avô dela, no caso o meu bisavô, morou quando veio para cá, para o Brasil, próximo ali da escola técnica, por ali. Então, o nome dele é André Godinho, o nome do meu avô, André Godinho Filho. Então, o que eu quero dizer para vocês? A necessidade de conhecer a história, porque a gente conhecendo a história, a gente tem enriquecido de conhecimento. Então, por que agora nós precisamos estudar a Bíblia? Para saber o que aconteceu com os nossos precursores, o nosso pai Abraão na fé. Então, o que aconteceu com ele, o que deu certo, tudo que deu certo a gente continua propagando, e aquilo que deu errado a gente vai realmente deixar dessa forma. Não deu certo com Abraão, não deu certo com Isaac, não deu certo com Jacó, e nem os outros personagens da Bíblia que a gente vai ver e não vai dar certo. Algo que deu certo também foi eu estava até conversando com minha esposa essa semana, que foi sobre Esther. Estela teve uma estratégia junto ao rei com seu tio Mardoqueu e deu certo. Ela jejuou, o povo jejuou, e assim ela conseguiu êxito no que ela queria. A mesma coisa, eu até contei para ela que é algo que eu queria, e eu lembrei da história de Esther, fiz a mesma coisa e graças a Deus deu certo. Então há exemplos para nós na história que nós precisamos saber para que a gente venha acertar, cometer os mesmos acertos e não cometer os mesmos erros.
Então, esta lição hoje é para que nós venhamos entender a necessidade de estudar daqui para frente toda a história da igreja, como é que foi, o que aconteceu, e que a gente possa crescer em conhecimento e graça, porque assim diz as Escrituras. Agora vamos para a conclusão bem aqui que diz: quando estudamos história, viajamos no tempo, visitamos épocas e costumes completamente diferentes da nossa realidade. Não precisamos de nenhuma máquina do tempo para viajar nesta fantástica realidade que é a história da humanidade. Basta somente conhecer o passado e compará-lo com o presente, e assim ter ferramentas para projetar o futuro. Quando agimos assim, nos tornamos entendedores da realidade e que nos cerca, e podemos contribuir com uma história melhor para as futuras gerações, evitando os erros das gerações passadas. Então, você já contribuiu para a história da sua humanidade hoje? É isso que a gente precisa saber. A gente precisa conhecer o passado para a gente poder estar vivendo melhor o presente e projetar o futuro, como a lição diz. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês e toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém. Senhor. Amém.